Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um estudo versículo por versículo do Evangelho de João. No último programa, comentamos sobre alguns versículos do primeiro capítulo desse Evangelho que falam sobre a vida extraordinária de João Batista. Os líderes religiosos da época comissionaram algumas pessoas para questionarem este que foi o maior de todos os profetas, a respeito do qual Jesus falou: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ouça o diálogo registrado a partir do versículo 19 do primeiro capítulo de João. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Ao analisarmos essa conversa entre João Batista e os líderes religiosos daqueles dias, descobrimos que ela é uma fonte de estudo do conceito do eu. João Batista sabia quem era e quem ele não era. Esta é a simplicidade da sua grandeza. A pergunta-chave que os líderes religiosos fizeram para João Batista foi: que diz você acerca de si próprio? Eles queriam saber o conceito que João Batista fazia do seu eu. O dicionário afirma que o eu é a individualidade metafísica da pessoa. Esta individualidade faz você diferente de qualquer outra pessoa. A Bíblia é enfática em afirmar que quando Deus criou você, jogou a forma fora. Quando Ele me criou, jogou a forma fora. Isso mesmo. E quando criou João Batista, também jogou a forma fora. Cada vez que Deus cria um ser humano, Ele joga a forma fora. Não existe ninguém igual a você. Nunca houve e nunca haverá. Você é absolutamente único. Todos os seres humanos são únicos. Aprendemos com a palavra de Deus que a nossa individualidade é encontrada em Cristo, porque se você não está em Cristo, você está imitando, copiando, se mudando a outros ou sendo dominado. Você se lembra da história de Esaú no Velho Testamento? Ele perdeu o seu direito de filho mais velho, algo que era só dele, sua identidade. Jesus perguntou: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Jesus estava falando sobre esta individualidade que foi dada por Deus, que nos distingue de todas as outras pessoas. Para cada ser humano existe a boa vontade, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Você só descobre que é exclusivo, só descobre sua individualidade quando vem para Cristo, e um dos resultados desse seu encontro com Cristo é poder descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Qualquer um que experimentar a perfeita vontade de Deus estará experimentando o que João Batista experimentou. João Batista aceitou suas limitações, ele sabia qual tinha sido o propósito para a sua criação. Ele sabia que o que deveria ser, seria, e também sabia onde deveria ser o que ele era. Ele respondeu para aqueles religiosos com as palavras de Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Isto estabeleceu um precedente para nós. Outros evangelhos, como Lucas, no capítulo 3, falam um pouquinho mais sobre este episódio da vida de João e conta que este grande profeta começou pregando os sermões do profeta Isaías. Talvez você já esteja familiarizado com o versículo 23 do capítulo 1 de João, que diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor.
Estas palavras foram registradas pela primeira vez em Isaías, no capítulo 40. Isaías estava dizendo que para Deus vir a este mundo, ele precisou abrir uma estrada pela qual pudesse viajar. Naquele tempo não havia tantas estradas como temos hoje. E se um rei quisesse viajar para uma vila ou uma cidade distante para a qual não houvesse estrada, eles construíam uma estrada que passava a ser a estrada do rei. Você sabia que a construção de uma estrada requer 4 passos? É preciso nivelar os montes, preencher os vales, endireitar os caminhos tortuosos e aplainar a estrada. Aí está pronta a estrada. Eu já participei da construção de uma estrada. E esta foi a ideia de Isaías no sermão do capítulo 40 do seu livro. Para que uma vida seja usada por Deus como uma estrada pela qual ele viaja nesse mundo, ele nivela os montes de orgulho, preenche os vazios ou vales dessa vida com ele mesmo, endireita os caminhos pecaminosos e aplana os montes da nossa vida. Ele deixa o caminho bem suave. Depois que essas operações foram completadas, então toda a carne verá que nessa vida humana houve salvação de Deus, pois ele a usará uma estrada para andar por este mundo. A estrada perfeita que Deus preparou para andar por este mundo foi a perfeita vida de Jesus Cristo. Na vida perfeita de Jesus não havia montes de orgulho. Ele era 100% cheio do Espírito o tempo todo. Não havia caminhos tortuosos de pecado e não há dúvidas que ele respondia às dificuldades com a graça que vinha do Pai. Quando esses 4 passos foram dados pelo seu Pai e todas as consequências dessas ações assimiladas em sua vida, então tudo estava completo. O mundo inteiro viu a salvação de Deus através da vida perfeita de Jesus. Peço licença para parafrasear a resposta de João Batista quando tentaram encurralá-lo com todas aquelas perguntas. Eu sou uma estrada para Deus. É isto que eu sou. Sou apenas uma estrada para Deus. Sou apenas uma estrada pela qual Deus quer passear por esse mundo. Sou uma voz. Estou no deserto porque é aqui que Ele quer que minha voz seja audível. Quando ergo minha voz é para dizer as seguintes palavras. Sua vida também foi especialmente separada por Deus para ser uma estrada para Ele. Devemos aspirar ser essa estrada pela qual Deus circula no mundo, para que toda a carne veja a salvação de Deus através das nossas vidas. João Batista sabia que realmente havia ali um significado. E claro, ele sabia o que significava cumprir o plano de Deus para a sua vida. Não foi à toa que Jesus disse que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Jesus também declarou que ele foi o maior de todos os profetas. Este diálogo constitui-se num dos maiores sermões já pregados. E o fato deste sermão ter sido pregado primeiro por Isaías, o príncipe de todos os profetas, não tira os méritos de João Batista. Eu acho que os melhores sermões foram pregados por profetas e estão registrados na sua essência no Velho Testamento. Os pregadores do século XXI fariam muito bem se seguissem o exemplo de João Batista e abrissem uma janela para os grandes sermões dos profetas, ao invés de fazerem seus próprios sermões. Existe mais um detalhe nesse texto a respeito de João, o testemunho de João, conforme as palavras do versículo 19. Bom, o versículo 32 diz: Então João deu o seguinte testemunho, e depois no versículo 34 lemos as seguintes palavras de João Batista: Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Qual foi o testemunho de João Batista? O seu testemunho é condizente com o tema deste evangelho. Você deve se lembrar que uma das peculiaridades do evangelho de João é que sua argumentação é sistemática e coerente em todo o livro. Esta argumentação tem a ver com o propósito para qual o livro foi escrito, conforme os 2 últimos versículos do capítulo 20. Vamos relembrá-los. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O apóstolo João, autor desse evangelho, listou alguns sinais que Jesus operou porque achou que, se examinássemos o relato deles, creríamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Messias, e então, crendo, teríamos a vida eterna. Muito bem,
o testemunho de João Batista condiz com o propósito básico do Evangelho do apóstolo João. Afinal, qual foi o relato de João Batista? Nos versículos 26 e 27 do primeiro capítulo, lemos a resposta de João quando lhe perguntaram: por que você batiza? Preste atenção em sua resposta. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. A seguir, nos versículos 29 a 34, lemos o seguinte: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista disse o seguinte quando ele foi enviado para batizar: aquele que o enviou me disse: um dia você estará batizando as pessoas, e sobre um certo homem virá o Espírito Santo como uma pomba, e permanecerá nele. Quando isso acontecer, você saberá que aquele homem é o Filho de Deus. E João testemunhou que estava batizando e viu o Espírito descer do céu como uma pomba sobre um homem, e este homem era Jesus de Nazaré. Por isso João disse: eu vi e testifico que este, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. João Batista apresentou Jesus 2 vezes, dizendo: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a argumentação básica do quarto evangelho. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Esta palavra se tornou carne e manifestou Deus. Esta palavra revelou Deus completamente. Esta palavra fez a exegese de Deus. Esta é a argumentação básica de todo este evangelho. O apóstolo João insistiu em quem é Jesus de Nazaré. De acordo com João Batista, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus porque o Espírito veio sobre ele como uma pomba e nele permaneceu. Aquele que chamou João Batista para batizar com água disse que isto aconteceria um dia, e quando acontecesse, aquela pessoa seria o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o testemunho de João. Temos que encerrar o programa de hoje. Não perca o próximo, nós vamos continuar estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.